Paz do Senhor a todos nossos irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando nesta oportunidade mais uma lição de nossa revista Servo e Líder. E hoje nós vamos para a lição de número 8, o líder eclesiástico e o governo na igreja. Essa lição aqui é muito importante, porque ela vai nos mostrar como se forma um líder, como que é o mecanismo terreno de formação de um líder, como que as pessoas, quando querem tornar-se líderes, normalmente fazem. Existe um mecanismo para que isso aconteça, que está aí envolvida na estrutura da carne, da natureza terrena. Mas também existe um processo de formação de líderes quando nós estamos falando de reino de Deus. E um processo é diferente do outro. Porém, o grande problema que acontece muitas vezes nas igrejas é que as pessoas buscam implantar dentro da igreja um processo que é o processo da carne, da natureza terrena, que é utilizado no mundo. E quando isso acontece, nós veremos que há consequências destruidoras para a igreja. Vamos estar então orando a Deus e logo em seguida vamos começar a abordar este tema que é muito importante, muito prático, de nós analisarmos e também considerarmos em relação à igreja. Oramos a Deus. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, chegamos diante da tua presença, Senhor, para te dar graças por mais esta oportunidade, por mais uma escola bíblica, Senhor, e acima de tudo pela tua palavra, que nos mostra de uma forma tão clara, Senhor, e tão evidente, tão certeira, Senhor, as nossas inclinações, as inclinações do ser humano como homem, como natureza terrena. E também nos mostra, Senhor, o teu propósito, o teu objetivo, aquilo que o Senhor quer estabelecer para nós, segundo a tua vontade, segundo a riqueza da tua graça. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu te peço agora, meu Pai, move as tuas mãos sobre este irmão, sobre essa irmã que está nos acompanhando agora nesta aula. Que a tua mão poderosa venha agir na sua vida, venha agir na sua área, na sua congregação. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, move as tuas mãos poderosas sobre esta casa. Este irmão que está no seu trabalho, em nome de Jesus, move as tuas mãos, Senhor, e abençoa, dá graça e conduza-nos nesta aula. Nós precisamos do Senhor, desta ministração, Senhor. Nós precisamos da ação do Teu Espírito. Nós precisamos do domínio do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da condução do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. É no nome de Jesus que eu clamo a Ti nesta hora, meu Pai, e te dou graças por tudo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então aqui, tratando sobre a lição de número 8. O esboço da lição nos mostra, basicamente, o que vai ser tratado, por isso que é interessante a gente, nas aulas, mencionar brevemente o esboço da lição. Então nós vamos falar sobre a incompatibilidade entre o método secular e o método divino de formação de líderes na igreja. Nós já estudamos sobre liderança, sobre autoridade delegada, também estudamos sobre o que é ser um servo. E agora então, nestas últimas lições, nós vamos estudar sobre o porquê
que esses dois conceitos que estudamos até agora são importantes. Por que a gente estudou tanto sobre ser servo? E o que tem a ver o ser servo com o ser líder? Numa concepção humana, numa concepção mundana e carnal, né, terrena, aparentemente não tem nenhuma conexão um assunto com o outro. O assunto de ser servo e o assunto de ser líder. Né? Justamente o líder, ele é uma pessoa que comanda um servo. Esta é a visão humana. Mas quando nós estudamos biblicamente, a gente vai ver que líder e servo estão relacionados. Por quê? Porque a forma de se formar uma liderança na igreja, no reino de Deus, é diferente da forma de formação de uma liderança no mundo. A liderança dentro da igreja, a liderança legítima, nós vamos ver que é Deus quem escolhe. E Deus escolhe segundo um critério dele. Nós vamos ver que no mundo é muito diferente. No mundo as pessoas utilizam-se de estratégias para atingir a liderança. Mas na igreja, não. É justamente o contrário. As pessoas que desejam ser líderes, e a gente vai ver se isso é bom ou não, pode ser bom e pode não ser bom. Né? Mas isto, dentro do padrão bíblico, é bom. Mas justamente a pessoa que quer ser líder, por um sentimento de Deus, um sentimento legítimo na obra de Deus, essa pessoa não cursa o caminho que uma pessoa do mundo cursaria para obter essa liderança. E como que ela se torna líder? Porque ela é escolhida por Deus para isso. Então este aqui é o tema geral, né? Dei uma pequena síntese do que nós vamos estudar hoje. Então, a incompatibilidade entre o método secular e o método divino na formação de líderes na igreja. O segundo tópico é o processo de formação de líderes na sociedade secular. Vamos ver como é que se formam os líderes. Terceiro, nós vamos ver como que se forma um líder na igreja. Vamos ver a diferença entre esses dois fatores. Muito bem. Nós vamos então para o tópico 1, que nos mostra então a incompatibilidade entre o método secular e o método divino. Fico aqui com a Bíblia aberta, né, para nós voltarmos ao texto principal. Embora ele também esteja na nossa revista, a gente vai então, na medida em que vamos caminhando, né, dentro da lição, a gente vai retornando este texto principal que está lá em Mateus 20, versículos 25 a 28, que é o texto que está na nossa abertura da revista, né? Nós vamos ler então, não somente o versículo exato, mas vamos ler todo o contexto que envolve este versículo. Diz assim então, né, se você tem a sua Bíblia, deixe ela aberta. Eu vou deixar a minha aberta nesse texto, embora a gente vai navegar por outros textos também, né, porque a gente vai retornar a este texto durante alguns instantes, né, do decorrer da lição. Vamos lá então, Mateus 20, versículos 25 a 28. Diz assim a palavra: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesses 4 versículos, Jesus nos dá uma lição, né, de sociologia e eclesiologia. A gente vai ver, ele nos mostra. No mundo é assim, com a natureza terrena funciona dessa forma, mas, Jesus está dizendo, na igreja, no reino de Deus, não é assim. Então vocês não podem ter o parâmetro do mundo na formação de uma liderança para a formação de uma liderança dentro da igreja. Veja, isso aí eu tenho que entender que eu não posso ter na minha conduta, como também precisamos entender esses 2 formatos de formação de liderança e não tolerar na igreja, para que líderes errados, vamos dizer assim, não venham tomar espaço dentro da igreja. Então isso é essencial. Por quê, irmãos? Porque quando uma liderança errada domina a instituição, o que ela faz? Ela troca os parâmetros, vai se perdendo a visão, vai se perdendo a missão. Então, a chave de uma liderança saudável, ela é essencial para a permanência da igreja, né? Para que uma igreja se sustente, para que uma igreja tenha uma estrutura que, diante dos ataques que vai sofrer, ela permaneça. Muitos avivamentos se levantaram no decorrer da história, alguns mais longos, outros mais curtos, mas a essência da queda está justamente na formação de maus líderes. E esses maus líderes ocupam a liderança por quê? Porque de alguma forma eles conseguiram percorrer um caminho humano para obter a liderança. Porque veja, nenhum líder que destrói a visão de Deus para uma obra foi escolhido por Deus, com certeza. Então, se um líder que acaba tirando aquela igreja organizada do rumo que Deus deu para ela, para a qual Deus chamou, né, uma igreja que foi um avivamento, foi um movimento autêntico de Deus, como é que este líder, que não foi escolhido por Deus, com certeza, porque se ele fosse escolhido por Deus, ele não derrubaria a ação do Espírito Santo naquela igreja. Mas como é que ele atingiu a liderança daquela denominação, daquele movimento? Porque ele usou estratégias humanas. E a liderança que estava naquela igreja não entendeu o que estava acontecendo. E acabam, então, aqueles líderes errados, aqueles líderes movidos, quem sabe, pela ganância humana, né, pelo sentimento de fama, desejo de fama, e até mesmo, quem sabe, movido por ação demoníaca, ocupam o espaço dentro daquela igreja, um espaço que depois proporcionou a ele derrubar a visão espiritual de Deus dentro da igreja. Então nós vamos ver que este sentimento errado de formação da liderança já existia entre os próprios discípulos. E a gente consegue ver isso aqui quando entendemos o contexto onde essa palavra foi falada. Mateus 20, versículos 20 a 24, nos mostra o porquê que Jesus fez essa comparação entre a forma de se estabelecer um líder na concepção secular do mundo e a forma de conceber o líder, né, formar um líder na visão da igreja. Diz assim, então, Mateus 20, 20 a 24. O que estava acontecendo que Deus, então, mostrou aos discípulos?
né? Jesus mostrou aos discípulos esta verdade, né, para que eles não entrassem pelo caminho errado. Diz assim, olha só. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos. E adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Vamos lendo pausadamente esta passagem bíblica. Veja bem, chegou a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorou a Jesus. Mas ela adorou. Veja bem, nós entendemos aqui fortemente que essa adoração dela não foi uma adoração sincera. Ela adorou, a palavra chega a dizer assim, adorando, pediu um favor. É como se ela estivesse ali abrindo caminho, preparando o ambiente para então comprar alguma coisa de Jesus. Mediante aquele ato, um ato de suposta adoração. Mas Jesus, percebendo isso, respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Já houve aquela divisão. Então, olha só, por que eles se indignaram? Porque aquele pedido levou eles a uma reação também na carne. E a gente vai ver como a palavra de Deus ela vai nos mostrando biblicamente, né, o que aconteceu aqui, né, o que a mulher de Zebedeu estava representando, né, estava manifestando e o que aqueles 10 outros discípulos também estavam manifestando. Mas veja só, Jesus então mostra para eles o que nós já lemos, que viria na sequência, né? Lemos aqui até o 24, depois do 25 ao 28, é Jesus mostrando a diferença entre a formação do líder secular e a formação do líder dentro do reino de Deus. Ele dá uma aula e ele começa então falando sobre como se forma o líder secular. Como que surge uma liderança no âmbito da sabedoria humana? Em primeiro lugar, nós vamos ver que Tiago 3, versículo 15, a gente vai ver que a sabedoria humana ela é exposta na sua natureza. Nos diz assim a palavra. Eu vou ler a partir do versículo 13, né, de Tiago 3, 13 em diante, para pegarmos o contexto. Diz assim, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Agora, versículo 14. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Então aqui a palavra está nos mostrando que as pessoas imaginam que a sabedoria
É aquela sabedoria que gera resultados. Olha, ele conseguiu resultados, ele conseguiu o que ele queria. Mas, quando a pessoa consegue o que quer, dentro de uma perspectiva carnal humana, ela vai colher as consequências daquela forma de obtenção daquilo que ela obteve. Por quê? Porque estava naquela pessoa uma sabedoria terrena. E a Bíblia nos mostra, então, que esta não é a sabedoria do alto. Ao contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Versículo 16, ele continua: pois onde há inveja e sentimento faccioso, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então vejo, esta sabedoria, entre aspas, que busca promover uma pessoa segundo uma estratégia humana, ela vai usar coisas más, porque o que envolve ela, veja, a natureza desta falsa sabedoria é terrena, é da terra, é animal, ou seja, instintiva. É como um animal, né, que busca marcar o seu território, dominar o seu território. E demoníaca é uma estratégia que, na verdade, por trás dela existe uma astúcia demoníaca que vai causar destruição, vai causar divisão, vai causar ciúmes, vai causar inveja, vai causar rivalidade. Então vejam que quando o ser humano busca uma posição de destaque, ele vai usar esta sabedoria que é terrena, animal, demoníaca. Esta é a sabedoria aqui de baixo. Essa que é a sabedoria secular. Mas a sabedoria de Deus não é essa. Então vejam só, como é que funciona, como é que é o mecanismo dessa sabedoria terrena, como é que ela funciona? Jesus aqui falou de uma forma bem clara. Primeiro, surge o desejo de grandeza ou de ser grande. Esse é o primeiro ato do processo de formação do líder na perspectiva secular descrita por Jesus. Eu quero ser grande. A pessoa enxerga lá o seu objetivo, lá na frente, eu quero ser grande. E ela começa, então, muitas vezes, né, como quem não quer nada. Porque ela está olhando o seu futuro, ela está vendo, ó, esse aqui é o caminho. Eu vou devagarinho, né, como diz na expressão popular, vou comendo pelas beiradas, né, o prato de sopa, e vou chegando lá. Porque este caminho do ser humano, ele produz um resultado, mas o resultado também é humano, mas ele tem uma lógica, de causa e consequência, para fazer a pessoa chegar lá. Ele faz um planejamento baseado nos parâmetros terrenais, os parâmetros humanos, da soberba humana. Então, primeiro surge o desejo. E a Bíblia nos mostra, então, que o desejo de ser grande, né, Marcos 10, versículo 35, né, nós lemos em Mateus 20, mas Marcos 10, 35 nos mostra claramente que este era um desejo compartilhado por toda a família de Zebedeu. Então vejam, né, eles estavam ali junto com Jesus e sabiam que Jesus era poderoso, sabiam que Jesus era o Messias. Né? Marcos conta, então, ele com alguns detalhes a mais, diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Então não era somente a mãe,
Uma escritura complementa a outra. Os filhos estavam ali e a mãe também. Quem sabe chega os filhos, depois chega a mãe, ou chega a mãe, depois os filhos confirmam. Então era um propósito tanto da mãe quanto dos filhos. E Tiago e João, irmãos. A gente vai ver depois lá o João. Que coisa tremenda, né? O quão precioso é a pessoa permanecer aos pés de Jesus, sendo ensinado, sendo quebrado. Quem diria que o João, lá da ilha de Patmos, o João perseguido, o João que foi chamado apóstolo do amor, filhinhos, tinha aquele carinho tão grande pelas pessoas, um dia foi uma pessoa dessa forma, uma pessoa que queria ter para a sua vida algo maior do que os outros tinham. Então vejam que a Bíblia é um livro fantástico, e isto é uma das provas da sua veracidade, porque ela não esconde nada. A Bíblia mostra uma pessoa como que ela é e como ela se transforma. Como a graça de Deus é essencial para que uma pessoa seja alçada a uma posição diante de Deus, uma posição boa, uma posição agradável a Deus. Porque na sua natureza isso não acontece, a natureza terrena, a sabedoria terrena, leva ela a se afastar de Deus, a se inclinar para a carne, tornar-se inimiga de Deus, amiga do mundo. Então, olha só, primeiro surgiu o desejo, tanto na mãe quanto nos filhos. Segundo, o efeito disseminador de um desejo no contexto do binômio ciúmes e inveja. Então, olha só, o desejo de ser grande, ele provoca nos demais que estão à volta o disparo, vamos dizer assim, deste sistema chamado ciúmes e inveja. Isto aí é utilizado nos negócios seculares. Eclesiastes 4, versículo 4 nos diz: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Todo o trabalho e toda destreza, ou seja, toda habilidade, todo o desenvolvimento da habilidade, vem disso aí, porque uma pessoa vê alguém muito bom, ele diz assim, eu quero ser melhor do que ele. Então, aquele sentimento, ao ver alguém melhor, despertado em outra pessoa que é impulsionada a buscar aquele propósito, por ver outro melhor, aquela inveja, ou ciúmes, ou seja, ciúmes eu quero ter o que o outro tem. Ou inveja, eu não quero que ele tenha, eu não quero que ele seja mais do que eu, então eu vou trabalhar para isso. Isso move as pessoas, isso move a concorrência comercial. Isso, no decorrer dos séculos, moveu a política, tanto interna dentro dos países, quanto até mesmo externa. Um país vendo o outro melhor, ele diz, eu tenho que ser melhor do que aquele ali. Se tem uma rivalidade. Então, isso aí move. Hoje já não se fala em países, se fala em blocos. Então, aqueles blocos ideologicamente parceiros, eles lutam contra os outros blocos que, na sua ideologia, são contrários. Então, existe aquela guerra, olha, se um está melhor, a gente vai ter que reagir agora. Isto aqui, no mundo comercial, gera a eficiência. Uma empresa do mesmo ramo que outra, vê a outra melhorando, por que ela melhorou? Ela vai lá e copia a mesma coisa
e aperfeiçoa e quer ser melhor, daqui a pouco ela ultrapassa. É uma montadora de carros, quando vê uma montadora tomando conta do seu segmento, ele já está lá desesperado com a sua equipe de pesquisa, produzindo um novo veículo para ocupar aquele nicho do mercado que a concorrente tinha ocupado. Então é uma guerra. Um vê outro bom, né, bem, ele quer ir atrás para tomar o lugar. Isso aí vai, aparentemente, trazendo desenvolvimento. No entanto, ele também traz destruição. Porque chega um ponto de as pessoas, para ter esse desenvolvimento, começarem a destruir. Então, olha, para eu ter, né, um desenvolvimento comercial maior do que o outro país, então eu vou explorar mais a mão de obra, vou ter menos despesas com o pessoal, eu vou ter despesas com insumos inferiores, e aí começa o jogo. Né? E nós sabemos hoje, né, no contexto mundial, não vamos citar nomes, mas países que hoje são poderosíssimos na área comercial, como é que eles conseguiram ser tão poderosos hoje como são? Porque iniciaram tendo a despesa com empregados muito menor do que outros países que eram seus concorrentes. Ou seja, no momento que eles enxugaram, exploraram a sua mão de obra, né, eles conseguiram ter maiores lucros e serem mais competitivos. Então, esse é o sistema do mundo que começa a gerar injustiças, começa a gerar um sentimento faccioso de destruição, consequências destruidoras, não somente para quem está no seu circuito, mas também para as demais pessoas que de alguma forma se relacionam. Esse é o sistema do mundo. Né? Esse é o sistema do mundo. Então, as pessoas estão sempre, na medida em que o espaço, né, se torna competitivo, eles começam, então, olhando para o outro, para buscar, de alguma forma, tirar seu espaço, prejudicá-lo, né, ter alguma vantagem que possibilite eles, então, estar acima daquele outro. Este é o binômio ciúmes e inveja, e a palavra mostra claramente isso aí, que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eclesiastes 4:4. Então é a corrida pela superação. Superação do outro, e o outro corre, vai, daqui a pouco um quebra, o outro permanece, daqui a pouco o outro quebra e vai. E assim se vai criando um desenvolvimento. As pessoas nunca podem ficar paradas. Né? Mercado de trabalho, mercado profissional, seja de qualquer área, nunca pode ficar parado, senão ele é passado para trás. Daqui a pouco ele sai do mercado. Então é este binômio fazendo a máquina girar. Agora vejam só. Isto aí é o sistema do mundo. Mas não pode ser o sistema da igreja. Se a pessoa vem do mundo com este sentimento, ele vai implantar na igreja algo que é do mundo, que é algo que é destruidor. Este sentimento que estava no coração de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, da sua mãe, gerou nos os discípulos, provocou neles o sentimento de inveja. E eles já se indignaram. Como assim? Esses dois agora querem tomar nossos espaços aqui, a gente trabalha também. Imagine o Pedro, né? Isso que o Pedro era amigo deles. Mas a Bíblia nos mostra que os 10 reagiram. Foram provocados e a sua natureza terrena reagiu. Então, isto aqui, irmãos, vai provocando reações. É um sistema que vai provocando reações. Você já consegue imaginar, a paz que estava ali já foi afetada. Agora,
como é que funciona o caminho de busca da posição? Né? Então aqui nós vimos, tudo começa o surgimento do desejo, né? E depois nós vimos também o efeito disseminador do desejo. Veja, eles nem se tornaram maiorais, mas aquilo ali já provocou um rebuliço. Mas tudo começa com o desejo, que é gerado pela natureza terrena. Agora, como é que se vai? Como é que a pessoa vai, então, a partir desse desejo, estabelecer um caminho para a conquista desse projeto? Então, as pessoas buscam concretizar o desejo de ser grande mediante um jogo de sujeição. Então veja uma coisa, mediante sujeição por troca de por interesse ou troca de favores. Então vejam só, a palavra nos mostra aqui que alguns conceitos lá em Mateus 20, versículos 25 a 28. Jesus diz assim, ó, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está mostrando assim, ó, existe um conceito lá no mundo chamado maiorais. Quem são os maiorais? Aqui a palavra mega, né? Depois a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa palavra. Mas mega, no sentido do mundo, é aquela pessoa que é grande, aquela pessoa que se sobressai. Depois a gente vai ver mais adiante na lição quem que são os mega para Deus, no reino de Deus. Mas isso aí vai ser no final da lição. Agora a gente está estudando o sistema mundano. O mega do mundo, quem são? São aqueles que querem ser grandes, aqueles que querem se destacar, aqueles que querem ser conhecidos. Por que serem conhecidos? Querem ser conhecidos? Porque a pessoa que é famosa, é convidada, é bem tratada, né? Tem benefícios financeiros em alguns momentos, quem sabe. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha só, os maiorais, os mega, exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande, ou seja, mega entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Ou seja, a pessoa primeiro ele vai ser o mega, entre os maiorais, para depois, a partir daí, ser o principal. Aí a palavra protos, o primeiro. Então, como é que a pessoa começa no mundo com esse projeto? Olha só, ele começa mediante 4 atos. Isso é um estudo sociológico, né, que Jesus está dando. Como é que isso é no mundo? Primeiro, aproxima-se dos grandes. A mulher de Zebedeu aproximou-se de Jesus com um objetivo pessoal. Então, ó, vamos estar junto lá. Né? Imagine na igreja, a pessoa que tem esse sentimento, o que ele vai fazer? Vai estar junto lá com o pastor, junto com o presidente, mas não com o sentimento de servir. Não é com o sentimento de servir, é o sentimento de dizer assim, ó, todo mundo está me vendo aqui, ó, eu estou com o presidente. Olha só, eu estou no programa de rádio aqui, né? Estou no YouTube, eu tenho meu canal no YouTube aqui com tantos seguidores. Então, a pessoa começa a aproximar-se dos grandes para que seja visualizado, para que seja percebido. E as pessoas olham, olha só, ele está lá, ele é amigão lá do presidente, ele é amigão do supervisor. Se ele é amigão, está sempre junto,
é que o sujeito é bom mesmo, né? Então, eu vou poder confiar nessa pessoa, eu vou poder abençoar essa pessoa, né? Querer ajudar, porque se eu ajudar um que está perto do grande, eu também indiretamente vou estar chegando perto do grande. Então, veja só a cadeia, a sequência de eventos que isso começa a gerar. Então, aquela pessoa começa a se aproximar do grande, não com o sentimento de servir, mas com o sentimento de que os outros o vejam. E também com o interesse de obter do grande um benefício. Foi isso que aconteceu com a mulher de Zebedeu. Então veja só, ela se aproximou de Jesus. E aí o que ela fez? Sujeitou-se a Jesus, mas não com sentimento autêntico, mas simplesmente com o sentimento de querer obter um proveito. Ela adorou a Jesus, mas assim, adorando-o, pediu-lhe um favor. Ela dizia assim, chega lá junto com o grande, eu vou fazer tal coisa e tal, e agrada. Né? Existia um termo gauchesco, né, antigamente, não se usa muito mais, mas chamava-se o chaleira. Quem era o chaleira? Chaleira é aquela pessoa que estava sempre com a chaleira de água quente atrás do chefe, para encher o chimarrão dele. Né? Hoje com a garrafa térmica não precisa. Né? A garrafa térmica guarda o calor. Mas antigamente não tinha garrafa térmica, né? Muito cara, né? Quando logo iniciou. Então chamava-se o chaleira, né? Aquela pessoa que estava sempre com a chaleirinha. Quer mais um matezinho aí, chefe? Então aí as pessoas olhavam lá o chaleira. Olha só, está perto do chefe. Ele aconselha o chefe. Olha, esse homem é poderoso também. Olha quanta coisa que ele deve saber. Então veja, a pessoa que se sujeita ao grande, não por ser humilde, por ser servo, mas uma sujeição que vai levar ele a obter algum proveito. Ou um proveito financeiro, ou um proveito de ter um benefício do chefe, ou simplesmente um proveito indireto. Se eu estou aqui, todo mundo está me vendo, eu vou ser contatado depois, quem sabe no meu negócio, quem sabe para convites, né? Porque todo mundo está me vendo, estou com o chefe aqui, as pessoas vão, se ele está com o chefe lá, o chefe está tá apoiando ele, é que ele é, né, uma pessoa que é digna de confiança, né? Que vale a pena a gente investir, né? Convidar e agradar. Então são passos que as pessoas vão criando. Isso aí, irmãos, no mundo é normal. Numa empresa, a pessoa vai lá, vai agradando e vai, mas tendo aquele propósito, eu vou ter algum proveito em relação a isso. Nem que seja um proveito indireto. Às vezes não é uma coisa imediata, mas ele sabe, se eu estiver aqui junto, as pessoas estiverem me vendo, eu vou ser conhecido. E eu vou ter algum proveito advindo disso. Aí qual o terceiro passo? Obter troca de favores dentro do esquema de bajulação e atitudes que visam agradar os grandes. Então, aquela sujeição aparente, depois a bajulação com o objetivo de obter um favor. E aí chega, né, no quarto passo, que é o passo onde se vai ter alcançado o objetivo. Por meio da proximidade com os grandes, mediante troca de favores, tornarem-se grandes também, destacando-se dentre os demais integrantes da sociedade. Então essa pessoa vai tornar-se grande também pela proximidade com o grande. Quando as pessoas, quem sabe, você conhece na sua cidade, quem sabe, um lugar pequeno, mas ali tem um grande. As pessoas estão na volta ali, eu sou amigo lá do político tal. Eu tenho amizade com um empresário tal, às vezes nem é uma amizade verdadeira.
simplesmente conhece, vai lá, tira uma selfie, né, junto com aquela pessoa, coloca lá no seu status, coloca no seu stories, né, e tá, olha só, tô ali com o chefe, tô ali com o sou próximo, tô sempre conversando com ele. Então, o que que é isso aí, na verdade? É um passo de estratégia. A gente está falando aqui exemplos bem simplórios, né? Mas isso aí, irmãos, na prática, né, vai acontecendo. As pessoas estão ali visualizando lá no futuro ter um proveito. Quem já leu, né, histórias, né, eu já li alguns livros sobre guerras, né, guerras seculares, Segunda Guerra Mundial. A gente conhece histórias de espiões, veja só, espiões, pessoas que são do inimigo, mas eles se tornam fonte de informações para os seus países, porque eles vão se aproximando dos grandes do inimigo e trocando favores com eles. Trocando favores com eles. Então existia um espião que foi muito famoso, né, Dusko Popov. Alguns até imaginam que ele tenha sido a inspiração do Ian Fleming, o escritor que produziu o famoso personagem James Bond, né, que na verdade são de livros, né, depois entrou para filmes. Mas este homem, ele era um espião da Inglaterra. Ele era um espião a serviço dos ingleses. E ele conquistou a confiança de um general alemão na França. Então ele foi chegando devagarinho, né, foi bajulando e começou a mostrar que ele tinha contatos lá na Inglaterra, que ele poderia contar para o general alemão. E o general alemão achava que ele era um espião deles, né? Porque ele contava alguns segredinhos lá da Inglaterra que o general via que eram verdadeiros. Só que, na verdade, eram segredos que não tinham relevância alguma. Era simplesmente para uma estratégia de troca de favores para ganhar a confiança daquele general alemão. Só que quando ele ganhou a confiança do general alemão, o general alemão passou para ele informações que eram essenciais para a estratégia dos aliados. Então vejo que é tão terrível isso, meus irmãos, a natureza humana ela é tão propensa a buscar isso e a ser enredada por isso, que isso aí é utilizado. Né, agora mesmo, em guerras recentes, né, houve alguns espiões aí que ficaram famosos, estavam lá na alta cúpula do inimigo e sendo que eram espiões, né, do país que tinha contratado eles. E o inimigo, né, achando que eles eram pessoas queridas. Então o que é isso? É esse processo, né, de busca de confiança, e vai indo e vai trocando favores. E isso aí vai fazendo com que aquela pessoa consiga atingir cargos altos, né, consiga obter algo, embora ele próprio, né, não é algo do coração dele, não é algo do seu interior, mas simplesmente é algo projetado na sua mente para obter o benefício lá adiante. O reconhecimento, no caso do espião, né, de quem o contratou. Então essas pessoas, quando vão para os seus países, eles ganham muito dinheiro, ganham muitas vezes valores para passar o resto da vida, né, sendo sustentado. Então eles têm um objetivo e eles vão então sendo o passo a passo. Ó, tem que fazer isso aqui, ganhar confiança, serviço dos chefes. Imagine se eu sou bem visto daquele líder político, o outro também vai confiar em mim.
Então, esse é um mecanismo, irmãos, humano. Isso aí funciona no mundo, mas na igreja, Deus está dizendo, Jesus falou, não é assim na igreja. Vocês não podem querer crescer na igreja como a igreja fosse um plano de carreira, como se fosse uma entidade que vai dar um benefício para vocês. Não, igreja não é isso. Vocês têm que matar, crucificar este sentimento, este desejo, essa inclinação terrena do coração de vocês, porque vocês não vão atingir o objetivo de vocês numa igreja verdadeira dessa forma. É claro, irmãos, uma igreja carnal funciona nos sistemas carnais. Uma igreja que é terrena, simplesmente uma instituição religiosa, ela vai funcionar assim. Quem é que vai ser o líder daquela igreja? Vai ser os que mais agradam os seus líderes. Então, numa igreja que é carnal, irmãos, essas pessoas têm espaço. Porque lá o líder, né, da igreja, chega uma pessoa agradando ela, mas aquela pessoa ali é protegida, aquela pessoa ali recebe tudo, por quê? Porque se ele abençoar, entre aspas, aquela pessoa, ele também vai ser abençoado, porque aquela pessoa está trazendo favores para ele. Então veja só, nesse sentido nós temos dois problemas possíveis. Primeiro, é um líder espiritual, um líder verdadeiramente interessado na igreja, não compreender que aquela pessoa que está se aproximando dele é uma pessoa que tem interesses. Então, se a pessoa não está no espírito, não tem discernimento de espíritos, irmãos, ele acaba permitindo que entre no círculo, né, de coordenação de uma área, de uma igreja, de uma região, pessoas que estão usando estratégias para obter posições. Se ele não tem discernimento espiritual, ele vai dando espaço para essas pessoas. Agora vejam só, eu estou falando de líderes bons, né? Líderes que têm um propósito com Deus, mas que não têm discernimento. Não tem uma vida de oração, ele vai fazendo, deixando que essas pessoas vão ocupando espaço. Que imagine, qual é o líder que não quer alguém que faça alguma coisa para ele, que faça alguma atividade até mesmo para a igreja, né, que está precisando. Então, é nesse ponto que essas pessoas vão encontrando seu espaço. Se o líder não estiver na presença de Deus, ele não vai detectar o espírito que está por trás daquela pessoa. E essa metodologia acaba tendo resultados, tanto como nós já vimos, né? Nessa questão dos espiões, é uma coisa absurda. Né? Não vamos aqui entrar em detalhes, mas tem histórias aí recentes, né, de pessoas que entregaram segredos sobre pessoas, né, justamente por isso, porque foram se tornando, né, trilhando esses passos aqui, foram sendo aceitos, considerados. Então, se a pessoa não tem discernimento, ela acaba promovendo pessoas que depois vão destruir. O segundo problema, o segundo grande perigo é o líder ser carnal. Olha só, o líder ser carnal. E aí ele usar isso, o conhecimento disso para consolidar a sua posição, para criar a sua posição. Então essa pessoa sabe, é assim que funciona, as pessoas querem ser grandes, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma posição lá para aquela pessoa se sentir bem, e ela vai me dando um favor em troca disso. Quantas igrejas, irmãos, que para obter, quem sabe, um dízimo abençoado, né, um dízimo expressivo de um membro, o pastor não tem nada de Deus para dar para aquela pessoa, não tem uma revelação de Deus, não tem direção de Deus, mas consagra aquela pessoa a um cargo. Eu vou consagrar ele presbítero. Pessoa que não ora, muitas vezes, quem sabe, nem nascido de novo é. Mas ele diz, olha, eu vou consagrar
essa pessoa, porque conhecendo o que é a natureza terrena, se aquela pessoa galgar uma posiçãozinha a mais nessa igreja, ela vai ficar com a gente aqui. Ó, eu vou colocar essa pessoa num cargo que ela é bem visualizada. Eu sei que é isso que ela quer, ela gosta de se aparecer, ela gosta de se projetar. Então, olha só, ela vai ter um benefício para ela, então eu vou dar esse carguinho para ela aqui, ó, e ele vai ficar comigo. Quantas pessoas, quantos líderes que compram pessoas por conhecer, porque isso aqui é intuitivo da carne humana. E aí, irmãos, está comprando pessoas que depois vão destruir a igreja. Quantos movimentos de Deus foram destruídos por causa disso? Líderes carnais, que, entre aspas, compraram pessoas com cargos, dando àquela pessoa uma posição social dentro da instituição. E foram se cercando daquelas pessoas, né? Pessoas que depois até lhes sustentariam a sua posição como líder deles, criando seu clube social, um clube carnal. Pessoas, irmãos, que depois vão destruir a obra de Deus, que Deus nos guarde, que não haja no Ministério da Restauração pessoas assim. Líderes que utilizam-se desse desejo de vanglória que as pessoas têm para lhe darem posição e a partir dali, então, eles se projetarem, eu sou isso, aquilo, consagrei tantas pessoas aqui, né, são meus afilhados. Eu projetei eles ministerialmente, eles têm compromisso comigo. Misericórdia, irmãos. Que Deus guarde-nos de líderes que olhem para pessoas como fonte de proveito e trabalhem justamente essa concupiscência do desejo de vanglória no coração das pessoas para lhe darem uma posição em troca de um favor. Infelizmente, irmãos, nós já vimos isso acontecer em outros lugares, mas não queremos que isso aconteça no Ministério da Restauração. Glória a Deus, não é o sistema do mundo que tem que ser estabelecido no Ministério da Restauração, mas é o sistema de Deus. É a sombra dos grandes, entre aspas, que vão se estabelecendo as lideranças carnais, que além de causar danos imediatos, buscarão no futuro desviar a visão e propósito da igreja organizada. É assim que acontece no mundo secular, mas não é assim que tem que ser na igreja. Como é que surge um líder na sociedade secular? Aqui nós vemos como surgem os grandes que estão entre os líderes. E a partir dos grandes, então, vai se formar o líder. O principal, o primeiro. O primeiro, ele surge a partir dos grandes. Então, as pessoas lutam para ser grandes. Estar ao lado dos grandes para também serem grandes. Para, depois disso, se tornarem o principal. Do grego protos. Então, vejam só, quando se torna grande em fama, quando uma pessoa se torna grande na fama, na riqueza, na influência, ou até os três, abre-se o caminho para essa pessoa almejar o governo na sociedade secular. Então é assim, né? Na linha política, como é que funciona? A pessoa candidata a vereador. O vereador já é conhecido, deputado estadual, já é conhecido, agora vamos lá, federal. Federal agora já é conhecido, já está ganhando com os federais ali, daqui a pouco senador, daqui a pouco governador, presidente da república. Então é uma carreira que a pessoa vai começando lá com pouco. E na igreja, irmãos, a pessoa não pode fazer isto. A pessoa pensa assim, eu vou ser diácono, porque daqui a pouco eu vou ser presbítero. Daqui a pouco evangelista, daqui a pouco pastor. Daqui a pouco você é bispo, daqui a pouco ser bispo. Não. Isso é mundo. Este sentimento não pode estar no coração de um crente. Não é assim que funciona. Nós estamos em uma instituição que é espiritual, que é formada por Deus e tem um propósito divino.
Qual é o caminho, né? Resumindo o que estamos falando aqui, o caminho secular para chegar ao poder é se achegar aos grandes, para então obter a oportunidade de também ser grande, para assim ter pavimentada a estrada que poderá lhe conduzir aos mais diversos níveis de poder de governo. E aí atinge a posição como principal. Boca é o principal líder, é a pessoa mais conhecida. E ali ele assume então o governo. O governo da sociedade secular é exercido mediante o domínio dos principais. E Jesus fala sobre isso dizendo: os governadores dos povos os dominam. E os maiorais ou grandes exercem autoridade sobre eles. Então, as pessoas obedecem aos governantes simplesmente porque eles se tornaram principais. E a partir do momento que eles se tornaram principais, eles se tornaram os primeiros. E a partir disso se tornaram os dominadores. E a partir disso, se as pessoas não se submeterem a eles, serão punidas. Então, aquela estrutura de poder agora gerou uma situação de submissão compulsória. Uma submissão que a lei determina agora. Então, aqueles líderes lá, agora no legislativo, eles fazem a lei, as pessoas têm que obedecer. Não tem como fugir disto. Por quê? Porque aquelas pessoas foram trilhando o seu caminho e agora estabeleceram um domínio, seja poder executivo, legislativo ou judiciário. Estabeleceram o domínio. E agora, então, as pessoas se submetem não porque eles são bons ou ruins, se submetem porque existe um poder de coerção, existe um poder de punição na mão daquelas pessoas que se transformaram agora em dominadores. Porque eles trilharam um caminho secular. Veja, eles podem ser terríveis. Ninguém assegura-se plenamente que são bons ou são ruins, são mais ou menos bons, mais ou menos ruins. Muitos são bons, outros são mais ou menos bons, outros são terríveis. Agora, independentemente do que eles sejam, depois que atingiram o seu propósito, os demais agora são obrigados a submeter, em virtude da coerção, do poder de punição a que estão sujeitos caso não se submetam da forma como aquelas pessoas estabelecem, mediante o seu poder. Este é o sistema do mundo, irmãos. Agora, na igreja, isso não pode ser assim. Nós não queremos ter lideranças na igreja, lideranças que estão lá na liderança porque lutaram por aquilo, porque tinham aquele sentimento de vanglória, aquele desejo. E foram trilhando caminhos de astúcia, como o mundo faz, para atingir um posto. Isso é destruidor e é por causa disso que muitos movimentos levantados por Deus foram ou estão sendo destruídos por lideranças que atingiram os postos de comando mediante essa estratégia humana. Agora, vamos para o tópico 3 de nossa lição, para estudar o processo de formação de um líder agora na igreja. Nós vimos até agora como que é formado no mundo. Agora nós vamos ver como é formado na igreja. Quem são os grandes da igreja? Jesus ensinou que na igreja haverá os grandes, do grego meg, e também o principal, ou primeiro,
do grego protos. Ele diz claramente, quem quiser tornar-se grande, ou seja, mega, né, no original, entre vós, será isso que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, o protos, e entre vós será vosso servo. Então Jesus está dizendo, ó, não é errado querer ser grande. Não é errado querer ser grande, olha só. Mas então quer dizer que Jesus está apoiando essa ideia de nós querermos ser grandes na igreja? De uma pessoa na igreja querer ser grande? Está apoiando. Porém, quando Jesus fala grande, o conceito de grande bíblico, o conceito de grande de Jesus não é o conceito do mundo. Vamos ver isso? Este termo grande, no Novo Testamento, dessa palavra, quem quiser tornar-se grande entre vós, poucas vezes é utilizado. Olhem só quando que é utilizado. É utilizado, por exemplo, né, vamos aqui bem rápido, né, para não tomar nosso tempo, mas em Tito 2, versículo 13, que diz o seguinte, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele usa grande para Deus. Isso também se repete lá em Hebreus 4,14, também em Hebreus 13, versículo 20. E também a Bíblia utiliza este termo grande para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Primeiro, João Batista. Lucas 1, versículos 13 a 15, diz assim, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será o quê? Grande diante do Senhor. Aí tem uma vírgulazinha e a Bíblia nos mostra o porquê ele será grande. Os requisitos que fazem dele uma pessoa grande são o quê? Ó, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Não está dizendo aqui, ó, João Batista vai ser um homem que vai reunir multidões, João Batista vai ser um homem que vai afrontar o próprio Herodes no pecado dele. Não. Ele vai ser, em primeiro lugar, vai negar a si mesmo. Isso que ele está dizendo aqui. Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Ele vai ser um homem que sabe negar a si mesmo. Em segundo lugar, um homem que sabe negar a si mesmo e está na presença de Deus, uma coisa acontece com ele, ele é cheio do Espírito Santo. Ele vai ser um homem que sabe renunciar à sua carne e ele também será cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa isso. Isso é o grande. Ou seja, isto é uma característica de um servo, de alguém que se submete. Isso é o que a Bíblia chama de grande para um ser humano. Vamos ver a outra passagem bíblica onde esse termo é usado. O que é grande para Deus? Que a Bíblia diz, ó, quem quiser ser grande. Ó, então eu posso querer ser grande sim, mas o que é o ser grande? Mateus 5:19. Capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, quem que é o grande aqui? Aquele que observar e ensinar os mandamentos. Quem ensina e observa um mandamento, na verdade, ele é quem? Um servo. Se a minha maior preocupação é observar, obedecer o mandamento de Deus, é sinal que eu sou servo de Deus. Então, grande para Deus não é no sentido humano de projeção pessoal, de ser visto, de ser admirado, de ser bem considerado. Não. Grande. Quando Deus diz assim, se vocês quiserem, quem quiser tornar-se grande entre vós, é dizer assim, é quem quiser tornar-se como João Batista, que renunciou a si mesmo, foi cheio do Espírito Santo. Quem quiser tornar-se como um servo que observa e ensina a palavra. Isso que é o grande que está mencionado lá, quando nós lemos em Mateus 20. Versículo Mateus 20, 26, agora voltamos para essa passagem. Quem é mencionado grande é justamente aos salvos que servem o corpo de Cristo. Diz assim a palavra, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, mega essa palavra, entre vós será esse o que vos sirva. Esse é o que vos sirva. Mateus 20, 26. Marcos 10, 43 é praticamente a mesma palavra. Aquele que quiser ser grande, ele é o servo. Então, quando Deus fala, quem quiser tornar-se grande entre vós, ele está dizendo, se você quiser ser considerado um grande no reino de Deus, se você tem esse desejo, então você tem que ser aquela pessoa que está pronta a renunciar, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, que deixa a sua vida ser dominada pelo Espírito Santo, e aquela pessoa que está pronta para ser um servo. Se você for isso, se você deseja ser isso, então você vai ser considerado grande no reino dos céus. Você não está pensando em você, não está pensando na sua projeção, na sua fama, nos benefícios que poderá ter, mas você está pensando no seu Senhor, em ser servo de Deus, em agradar a Deus. Aí você será grande. E agora vamos para o desejo de ser grande na igreja. Isso aí é bom ou é ruim? Como nós já vimos, Jesus não condena. 1 Timóteo 3, versículo 1, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o episcopado é uma obra que pode ser aspirada, né? É uma excelente obra. Agora, justamente, ministro, a tradução de ministro é a palavra servo. Então, ser um ministro no nome de Deus é ser servo. Então, Deus não condena a pessoa a querer ser grande, desde que ela saiba o que é para Deus ser um grande. Agora, Deus condena a pessoa a querer ser grande segundo o parâmetro do mundo. Isso é condenável, porque isso sim é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Querer ser mega grande, segundo Jesus, deve ser sinônimo de querer servir. Parafraseando então, quem quiser tornar-se grande, entre parênteses, servo, entre vós, será esse o que vos sirva. O desejo condenado por Deus, então,
é de a pessoa ter esse sentimento de ser grande segundo o mundo, de se sobressair aos demais, de estar em evidência segundo os parâmetros do mundo. Este sentimento de estar em evidência, em destaque, de ser falado, lembrado, famoso, quem sabe até receber dividendos financeiros, é fruto da sabedoria terrena, no sistema que gira em torno do binômio inveja-ciúmes, e que, por definição bíblica, é terrena, animal e demoníaca. Agora vamos para as consequências do querer ser grande conforme o parâmetro terrenal e o querer ser grande, ou mega, segundo o parâmetro celestial. Olha só que terrível, irmãos, é a pessoa que está dentro da igreja, mas com aquela mentalidade de ser grande lá do mundo. Como estavam Tiago e João naquele momento: Senhor, a gente quer sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. E a mãezinha deles, né? Meus filhinhos, né? São tão bonzinhos, queridos, pedindo a mesma coisa. A palavra nos mostra, então, o querer ser grande, segundo o parâmetro terrenal. Qual a consequência? Provoca a carne dos demais. A gente viu que os 10 discípulos perderam a compostura. Eles já se indignaram com os dois ali, na hora foram atingidos. Na sua carne, uma carne, quando age, ela provoca a reação também da carne. Gálatas 5, versículo 26 nos diz a palavra: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A vanglória. O que é a vanglória? Vem do grego kenodoxos, que significa ansioso de glória, que se gloria sem razão. E quando é que a gente tem razão para se gloriar? Um ser humano falho, um ser humano que acaba, que um dia vai morrer aqui nesta terra. Mas a soberba humana faz a pessoa querer ter ânsia, desejo de glória, ser reconhecido, ter algum benefício, ter algum proveito. Faz um convite para a pessoa, o olhinho dele brilha pensando assim: olha só, eu vou ter uma possibilidade agora de ser conhecido, de lá adiante ter um proveito. E muitas vezes, irmãos, a pessoa que tem isso aí é tão incrustado na carne, na natureza dele, que ele não percebe. Porque é uma coisa que sempre esteve na vida dele. Desde lá do mundo, antes de se converter, aquilo ali esteve na vida dele, aquilo ali faz parte daquela pessoa. Então, para ele, esse sentimento de projeção é uma coisa normal. É só a ação do Espírito Santo para mostrar a natureza daquele sentimento. Paulo escreve aos Gálatas: não nos deixemos possuir de vanglória. Porque quando se deixa possuir de vanglória, você provoca uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então olha só que terrível isso aí. Filipenses 2, versículos 3, 5, primeira parte do 6 e a segunda parte do 7, nos diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando a pessoa entende os outros superiores a ele mesmo, que vanglória que ele vai ter? Isso que vai mostrar, vamos dizer assim, o estado de soberba ou de humildade dele. Se a pessoa imagina que a igreja não sobrevive sem ele,
que ele é indispensável, que a capacidade dele é indispensável. Opa! Ele já está contaminado por esse sentimento de soberba. Agora, quando a pessoa mesmo, quem sabe, nem tem um cargo, mas ela age buscando a glória para si, a palavra nos mostra que ele não é humilde. Porque diz claramente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Uma conjunção que está demonstrando uma oposição da primeira oração em relação à segunda. Então, fazer por partidarismo ou vanglória é o oposto de fazer por humildade. É o oposto. Se você está fazendo por partidarismo, por vanglória, para ter glória, para ser reconhecido, para se projetar, embora lá no fundinho, no coraçãozinho, está lá, se eu fizer isso aqui, as pessoas vão me ver, de alguma forma vou ser reconhecido. Isso já é sinal que não há humildade no coração. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí, e se a pessoa tem algum sentimento, em primeiro lugar, aquele sentimento é indevido. Ele tem que jogar aos pés de Jesus. E adotar o exemplo de Jesus, que se esvaziou. Ele era. Jesus era. Jesus era. Deus. Do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aleluia! Ele era grande a pouco para dizer o que Jesus era no céu. Mas aqui ele se transformou no grande aos olhos do Pai aqui na terra, tornando-se servo. Então, grande como divindade no céu e grande como servo na terra. Que coisa maravilhosa isso. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Marcos 12, versículos 38 e 39 nos diz: ao ensinar, dizia ele, Jesus, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Tudo primeiro. Eles gostavam. Eles queriam ser grandes, mas grandes segundo o parâmetro do mundo. Serem admirados, terem a posição, serem respeitados, serem obedecidos. Aleluia! Mas essa visão do mundo é rechaçada por Jesus. Jesus deu o exemplo, ele sendo grande no céu, mais do que grande. Sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou um grande na terra, mas segundo a perspectiva divina, na condição de servo. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! O Criador sendo grande na terra também, na condição de servo, mostrando o que é ser grande aos olhos do Pai. O querer ser grande, então nos mostra aqui, né, o que é o querer ser grande segundo o parâmetro terrenal e as consequências que isso aí traz. Provocação uns aos outros, provocando os outros à inveja, conforme vimos em Gálatas 5:26. Partidarismo e vanglória, conforme vimos em Filipenses 2:3-5. E onde há partidarismo, onde há esse sentimento, ali há toda sorte de males. Agora, querer ser grande segundo o parâmetro divino faz o crente ver os demais como superiores a si mesmo. E se eles são superiores, eles merecem ser servidos. Isto é o pensamento de uma pessoa como servo. Se alguém quer servir os demais por considerá-los superiores,
poderá causar divisão? Não. Muito pelo contrário, esse crente seguramente será um fator de unidade, pois se sua alegria é servir aos seus pares, muito maior alegria ele ainda terá em servir seus superiores. Portanto, na ótica de Deus, os grandes na igreja não são os que estão preocupados com o aplauso humano, ou com o estar em eminência, ou mesmo apenas em evidência, mas sim aqueles que, além de querer servir, obedecem aos mandamentos do Mestre, mesmo os menores. Afinal, são esses crentes e obreiros que induzirão a unidade da igreja como uma só alma. E aí vem, para encerrar aqui, como surgem os líderes na igreja. Então, já falamos um pouco na introdução, como é que uma pessoa servo vai se tornar um líder? Vem cá, só um pouquinho. A sequência do líder é só esse, a pessoa se tornar conhecida, aproveitar as oportunidades, correr atrás e se promover e mostrar os seus dotes, as suas capacidades, para então as pessoas verem ele e se tornar um líder. Isso é o processo natural. Como que pode acontecer uma formação de liderança sem que seja esse processo utilizado no mundo peculiar à natureza terrena? A Bíblia nos mostra como é que funciona na igreja. Efésios 4, versículos 8 e 11. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo, ele quem? Deus, concedeu, ou seja, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como é que uma pessoa sendo serva vai ser escolhida para ser líder? É Deus que vai escolher. É Deus que vai colocar no coração de uma liderança espiritual. Quem são os líderes escolhidos por Ele, por Deus, mediante esta condição de servo que os torna grandes na percepção divina. Diferentemente do mundo, onde os líderes surgirão a partir dos esquemas de poder e favorecimentos, Jesus disse que no seu reino as eminências surgirão a partir de uma escolha divina. É Ele que estabeleceu. É Ele que concedeu cada um para o ministério segundo a sua vontade e visando o bem, o proveito da igreja. Assim é a escolha dos líderes. E como é o recrutamento destes líderes? Assim como no mundo, os principais, os protos, os principais, os primeiros, são escolhidos dentre os grandes, de igual forma, Jesus disse que na igreja, esses são escolhidos dentre os grandes também. Claro. Se os principais lá no mundo são escolhidos entre os grandes, os grandes lá, quem é que está na evidência? Quem está lá no meio dos poderosos, os mais conhecidos e tal? E as pessoas vão escolhendo, então, deles, esse aqui tornou grande, então, está na eminência aí, vamos colocar esse aí para ser eleito, para ser escolhido, para ser promovido na chefia, porque já está ali junto com o chefe e tal. No mundo é assim, dentre os grandes se escolhe o principal, o primeiro, ou os primeiros. E na igreja? Na igreja também é dentre os grandes. Quem estão entre os grandes? Só que os grandes, nós já vimos, são os servos. Então, na igreja, Jesus disse, são escolhidos os principais, são escolhidos dentre os que desejam servir
e efetivamente assim o fazem, o que os torna grandes. Então, o servo, que não somente sabe, mas age dessa forma, ele se transforma num grande. Serão recrutados na obra de Deus os escravos, servo é escravo, que abre mão da sua vontade diante da vontade do seu Senhor. Nós já estudamos isso e agora estamos usando este conhecimento para colocar em prática este assunto. Eles serão os primeiros e os principais. Os servos serão os primeiros, serão os principais, né? No original grego, os protos. Por quê? Porque na percepção divina, os grandes são os servos. Mateus 20, versículos 26 a 27, de novo lendo. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo. Porque é dentre os servos, considerado grandes na percepção divina, que vai ser escolhido o primeiro, o principal. Assim, quando um grande que serve, mais do que desejar servir, deseja mudar seu status de livre para um escravo, tornando-se um doulos de Deus e da igreja, dele Deus fará um primeiro, um protos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha aqui, meus irmãos, preste atenção. Paulo diz, sendo livre de todos. Ele era cidadão romano. Qualquer pessoa poderia ser presa. Paulo poderia ser preso somente com julgamento. Ele era da elite em todo o Império Romano, era respeitadíssimo em todo o Império Romano. Mas ele sendo livre, cidadão romano, ele fez-se servo de todos, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Se Paulo está dizendo que se fez escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, isso significa dizer que o verdadeiro sucesso ministerial se dará na mesma proporção em que nos fizermos escravos de todos. Quem era maior do que Paulo, né, em projeção no Novo Testamento? Poucos. Paulo, com certeza, foi o grande apóstolo. Mas por que ele foi isso? Porque ele se fez servo de todos. Quanto mais servo uma pessoa é. Vou dizer uma palavra meio estranha no português, né? Mas é assim, quanto mais servo uma pessoa é, mais grande ela se torna na percepção divina, e é dentre os grandes que Deus vai escolher os principais, a liderança da igreja, a liderança para a sua obra. Glória a Deus! Deus escolhe e revela aos líderes atuais. Eu escolhi esse aqui evangelista, esse aqui pastor. Mas a escolha é de Deus. É Deus que vai mostrar, é Deus que vai tornar isto evidente naqueles que se tornam servos. Conclusão: a natureza terrena presente em cada crente busca conduzi-lo a considerar a igreja organizada como ambiente de ascensão social e promoção pessoal. Infelizmente, quantas pessoas, quem sabe, olham para a igreja e pensam: se um dia eu for evangelista, se for pastor, se eu for líder de uma igreja grande, naquela percepção do mundo secular que tinha nele lá no mundo. Isso está na natureza terrena. E esse tenderá a ser o propósito dessa pessoa se ela não estiver realmente dominada pelo Espírito Santo. Por outro lado,
se as lideranças atuais também forem conduzidas por parâmetros carnais, ou seja, se as lideranças que estão nas igrejas hoje também forem conduzidas por parâmetros carnais, agirão, embora talvez inconscientemente, sem se darem conta disso, avaliando carnalmente e induzindo seus liderados a buscarem ser grandes de acordo com os parâmetros do mundo e da carne. Então, olha só, meus irmãos. Quantas pessoas, quem sabe, que entram nesse caminho errado, porque uma liderança carnal leva ele a dizer assim, ó, tu quer ser líder? E aí dá para ele a receita do mundo. Ó, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa santificar a tua vida. Ó, tu segue a receita do mundo. Quantas lideranças, quem sabe, de igrejas por aí, geram outras lideranças como eles, porque eles orientam carnalmente suas lideranças a seguirem a receitinha do mundo, da natureza terrena, carnal, para obter uma liderança. Que isso não esteja presente no Ministério da Restauração. Portanto, tanto líderes quanto liderados precisam entender o processo que a carne, cuja natureza sempre será conectada com princípios mundanos, se utiliza para a formação de líderes. Então, os líderes atuais têm que entender isso que nós estamos falando aqui e rechaçar esses princípios mundanos, não aceitar dentro da igreja. Não é assim que se estabelece uma liderança, não é assim que se busca uma liderança. Adotando integralmente a visão e os princípios bíblicos, abandonando e rechaçando os princípios mundanos e adotando integralmente a visão e os princípios bíblicos. Somente dessa forma teremos a formação de uma liderança saudável na igreja. Ficamos por aqui. O tempo passou. Vamos estar orando com você, orando por cada um de nós, orando pela nossa vida espiritual, vida ministerial, também pelo ministério da igreja. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos mais uma vez diante de Ti, te agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Que coisa preciosa esta palavra que nos faz enxergar a natureza terrena, Senhor, que está impregnada, aleluia, em nós, está impregnada, Senhor, porque nascemos em carne. Mas Deus, quando o Teu Espírito Santo se chega até nós, Senhor, quando o Teu Espírito Santo domina a nossa vida, nós começamos a ver, Deus, uma alternativa que se torna cada vez mais forte, Senhor, para que estes princípios mundanos, ímpios, sejam rechaçados e que a Tua vontade seja estabelecida. Senhor, nós clamamos isso agora para cada membro do Ministério Restauração, que ele entenda, Senhor, qual é o caminho dentro do ministério, Senhor, para lhe atingir uma posição segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Eu te peço agora, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Move as Tuas mãos, Senhor. E venha dar graça, Senhor, para cada irmã que está nos acompanhando nesta hora. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Pai, entrego nas Tuas mãos a cada pessoa as suas necessidades, Senhor, que o Senhor venha suprir, venha abençoar, venha dar graça para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.